Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Tô lançando episódio no Spotify e no YouTube toda segunda-feira entre as 8 e 10 da noite. O episódio de hoje é sobre o caso da família Turpin, então vamos lá. David Allen Turpin nasceu no dia 17 de outubro de 1961, em Piccenton, West Virginia, nos Estados Unidos. Ele cresceu em uma família profundamente religiosa, sendo um dos 5 filhos de James e Beth Turpin. David foi descrito como um jovem inteligente, introvertido e dedicado aos estudos. Quando ele cresceu, ele se tornou um engenheiro de computação e se formou na Virginia Tech. O David era casado com a Louise Ann Turpin, nascida no dia 24 de maio de 1968, na Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. A Louise também cresceu em uma família extremamente religiosa e algumas fontes mencionam que a família dela era pentecostal. Há alegações de que ela poderia ter sofrido abusos na infância, mas isso nunca foi comprovado. Pessoas que conheceram a Louise disseram que ela começou a apresentar comportamentos fora do comum ainda jovem, como uma possível obsessão por controle e aparência. Os dois se conheceram ainda na adolescência e o David era 7 anos mais velho que a Louise. Os dois se conheceram na igreja e o pai da Louise era o pastor e ele não aprovava esse relacionamento. Então, como ele não aprovava, eles decidiram se relacionar de uma maneira secreta. Diante dessa desaprovação, eles decidiram fugir depois de um tempo. Eles queriam fugir para poder se casar. Só que logo em seguida, os pais da Louise encontraram ela e trouxeram ela de volta para casa. Como eles não estavam conseguindo impedir esse relacionamento, eles decidiram aprovar essa união e eles se casaram em 1985, quando a Louise tinha 16 anos e o David tinha 23. Após o casamento, eles se mudaram para Fort Worth, no Texas, e a sua primeira filha nasceu em 1988, e eles deram o nome dela de Jennifer Turpin. Em 1992, o casal deu à luz ao seu segundo filho, e eles deram o nome dele de Joshua Turpin. No verão de 1996, a irmã da Louise, que se chamava Elizabeth Flores, foi ficar com a família na residência porque ela teria que estudar na cidade. Então ela morou lá temporariamente. No tempo que a Elizabeth ficou lá, ela percebeu que o David e a Louise tinham comportamentos meio esquisitos em relação às crianças. Segundo ela, as crianças não podiam usar o banheiro sem pedir permissão antes. Elas não podiam ficar sozinhas com a Elizabeth sem que a Louise estivesse presente. Ela também disse que quando ela ia tentar brincar com as crianças, a Louise pegava elas e trancava no quarto. Outro comportamento estranho é de que, para se sentar na mesa de jantar, todas as crianças tinham que pedir permissão antes, elas não podiam chegar lá sentando. A Elizabeth também percebeu que não existia vínculo emocional entre eles. Eles nunca davam atenção para as crianças, nunca faziam carinho, nunca beijavam. Então ela percebeu também esse distanciamento entre eles. A coitada da Elizabeth ainda tinha que conviver com o cunhado dela, o David. E ele tinha comportamentos muito esquisitos na presença dela. Por exemplo, ela disse que ela entrava no banheiro para tomar banho, trancava a porta e de repente ela já começou a perceber que alguém destrancava a porta e entrava e ficava observando ela no banho. E era o David que fazia isso. Ela pensou em contar para Louise, só que ela estava com um pouco de medo porque ela estava vivendo na casa naquele momento e a irmã dela tinha mudado muito conforme o passar dos anos. Ela não sabia como a irmã dela ia reagir, se ela ia ficar do lado dela ou não. Então, naquela época, ela decidiu não falar nada e ficar na dela. A Elizabeth não chegou a morar muito tempo com a família e em 1999 eles se mudaram de novo. Dessa vez, eles se mudaram para Rio Vista, que fica no Texas, e ficaram lá até 2010. Entre os anos de 2010 e 2014, eles se mudaram várias vezes, até que nesse ano de 2014, eles se mudaram para Paris, que fica na Califórnia, e ficaram lá até o ano de 2018. Os proprietários daquela residência que ficava em Rio Vista disseram que depois que a família saiu da casa, eles foram lá, a casa se encontrava num estado completamente deplorável. Disseram que tinha fezes, tinham gatos mortos espalhados pela casa, tinham cordas acorrentadas na cama. Várias coisas bizarras, muito lixo, estava horrível a situação. No ano 2000 nasceu a terceira filha do casal e eles deram o nome dela de Jordan Turpin. Até o ano de 2013 eles tiveram 13 filhos. Depois da Jordan nasceram a Jane, o Joy, Jared, Jessica, Julissa, Jordan, Jesse, Jace, Jack, Janet e Jonathan. Sim, todos eles tinham um nome que começava com um J. No início, a situação financeira da família era até que boa, só que com o passar dos anos, com o nascimento de tantos filhos,
eles começaram a ter dificuldades financeiras. Eles tinham dívidas crescentes no cartão de crédito e também vários financiamentos. Eles declararam falência pela primeira vez em 1992 e declararam falência de novo em 2011. Nesse ano de 2011, o David recebia cerca de $140 mil por ano, só que a dívida da família já estava em mais de $240 mil. Apesar dessa situação financeira crítica, a família decidiu fazer algumas viagens entre os anos de 2010 e 2015. Eles teriam ido para Disney e para Las Vegas. Nessa viagem, eles pareciam estar muito felizes e eles usavam até roupas combinando. Essas imagens foram compartilhadas nas redes sociais do casal e pareciam que eles tinham uma imagem de família feliz e unida. Posteriormente, a filha deles, Jordan, fez uma declaração dizendo que essa viagem só serviu para que eles mostrassem publicamente o quanto eles estavam bem, porque eles queriam demonstrar para a família e amigos que não tinha problema nenhum em eles estarem completamente isolados do mundo. Apesar dessa viagem ter demonstrado para os outros que eles viviam de um jeito muito feliz e harmônico, a realidade dentro da casa deles era completamente diferente, porque as crianças viviam sofrendo abusos. As crianças eram frequentemente trancadas no quarto e às vezes acorrentadas às camas. E quando acontecia, elas ficavam acorrentadas durante longos períodos, durante dias, sem a capacidade de se mover. Eles também ficavam isolados dentro de casa e não podiam sair lá fora. Eles não tinham liberdade para brincar ou explorar. O David e a Louise espancavam as crianças e deixavam elas de castigo sem comida por longos períodos. Em posterior depoimento, uma das crianças disse que tinha muita fome e que às vezes eles recorriam a comer ketchup, mostarda ou gelo. Só que além desses castigos de as crianças ficarem muito tempo sem comer, na realidade elas já não comiam muito, porque a situação financeira da família era muito ruim, então eles não queriam gastar tanto com alimentação. Então as crianças às vezes só jantavam ou só almoçavam, ou jantavam e almoçavam, mas comiam em pequenas quantidades de alimento. Então essas crianças estavam extremamente magras e desnutridas. As crianças nunca tinham frequentado uma escola, porque os pais tinham aquele sistema de educação em casa. Nos Estados Unidos isso é até meio comum. Então beleza, eles estavam sendo em tese educados em casa. Só que na realidade, a Louise e o David não ensinavam nada para as crianças, então elas não sabiam ler, não sabiam escrever. Só algumas mais velhas que tinham conseguido aprender e tentavam ensinar para os mais novos. Só que tem um detalhe, quando essas crianças mais velhas tentavam aprender de alguma forma, lendo algum livro que encontrasse, elas eram severamente punidas, porque eles não queriam que elas aprendessem. As crianças também não tinham acesso à higiene pessoal, tanto que elas tinham que pedir permissão para usar o banheiro, né? E elas também nunca tinham ido no dentista na vida delas, estavam desnutridas, estava um caos naquela casa. Os pais também manipulavam eles psicologicamente, dizendo que se eles fossem lá fora, o mundo era muito perigoso e que ninguém se importaria com eles. Então eles tentavam fazer essa manipulação para que os filhos não fugissem. Como as crianças estavam sendo ensinadas em casa, o David decidiu em 2011 registrar a residência deles como uma escola privada. E no site do Departamento de Educação da Califórnia, o David está registrado como diretor da escola St. Castle Day School. Eles utilizaram esse tipo de registro para evitar que as pessoas ficassem sabendo dos abusos que aconteciam dentro da residência, já que isso permitia que as crianças ficassem fora do sistema educacional formal. Esse registro como escola também foi uma forma de justificar o isolamento das crianças, até porque o homeschooling também não exigia uma supervisão externa constante. Conforme foi passando o tempo, o casal começou a deixar a família cada vez mais isolada. Então, os avós das crianças não podiam ir até a casa, as tias, os parentes, os amigos, ninguém mais frequentava aquela residência. E assim eles conseguiam ter muito controle e impediam que as pessoas de fora ficassem sabendo dos abusos que aconteciam naquela casa. Só que o casal não imaginava o que estava por vir, porque eles ficaram tão focados em pessoas não entrarem na casa que eles não pensaram que as crianças, por mais debilitadas que elas estivessem, poderiam planejar um plano de sair daquela casa. A Jordan, que agora estava com 17 anos, e a Jennifer, que era a irmã mais velha, estavam planejando uma forma de sair da residência e salvar os irmãos delas, sem que ninguém percebesse. Então elas estavam há 2 anos já pensando nisso, e toda vez que elas tentavam executar esse plano, acontecia alguma coisa que elas não conseguiam, como por exemplo, elas ficavam presas, acorrentadas, então não dava para fugir. A Jordan, que era uma pessoa muito sagaz, ela encontrou um celular na residência que estava desativado, mas dava para fazer ligações de emergência. Ela escondeu esse celular com ela e manteve durante um tempo. A madrugada do dia 14 de janeiro de 2018 foi a data escolhida para a execução do plano. A Jordan pegou algumas almofadas e colocou embaixo do cobertor para parecer que ela estava dormindo.
É um plano muito comum, né, da gente ver em desenhos, em filmes, mas ela realmente fez isso. Ela pegou então aquele celular desativado e levou com ela, pulou a janela e saiu. Ela ficou andando durante 30 minutos para andar o mais longe da casa dela que ela conseguisse e porque ela estava com muito medo de ser pega. Quando ela se sentiu confortável, ela pegou o celular, digitou o 911, que é o número de descagem da polícia dos Estados Unidos, e entrou em contato com eles. Ela tremia tanto na hora de digitar os números que ela quase não conseguiu digitar, ela estava muito desesperada. Quando a polícia atendeu, a Jordan começou a falar tudo. Contou que os irmãos dela estavam acorrentados em casa, que a casa era extremamente suja, que ela mal conseguia respirar lá dentro. Contou tudo. Então a polícia foi até lá. Só que antes de ir até lá, ela tinha que passar o endereço. Só que ela não estava conseguindo falar o endereço porque ela não sabia onde ela morava. Então ela tentou explicar assim por cima e os policiais conseguiram descobrir aonde que ficava. Quando os policiais chegaram lá, ela decidiu mostrar algumas fotos para eles de como estava a situação da casa e dos irmãos dela. Os policiais decidiram que eles iriam invadir a casa, mas para isso eles decidiram falar para o David e para a Louise que era uma visitação normal, de rotina, e que eles estavam passando ali só para averiguar. Quando o David e a Louise atenderam a porta, eles acharam meio esquisito, mas deixaram os policiais entrar. Assim que os policiais entraram na casa, eles já sentiram um cheiro de podridão. Tinha cheiro de fezes misturado com tudo que vocês imaginarem. Tinha mofo na casa, tinha bicho morto, tava um caos, tava muito nojento. Conforme eles foram adentrando mais na casa, eles chegaram em um quarto que estava completamente escuro. Quando eles acenderam a luz e viram, eles encontraram duas crianças acorrentadas à cama. A Louise tentou explicar a situação, falando que eles estavam sendo disciplinados, que essas duas crianças eram muito rebeldes e por isso ela tinha feito isso com eles, mas o policial obviamente percebeu que aquilo era uma forma de abuso, era muito abusivo aquilo. Todos os filhos estavam extremamente magros e os policiais até pensaram que eram todas crianças, mas já tinham adultos na casa, mas eles aparentavam ser muito mais novos do que eles eram porque não tinham carne no corpo deles, eles estavam completamente desnutridos. Os policiais também descobriram que todos eles estavam sem tomar banho durante meses, eles tinham até uma crosta assim de sujeira no corpo, eles tinham vários hematomas porque eles eram espancados diariamente e os policiais perceberam que ali realmente era um caso de abuso extremo. A Jennifer, que era a filha mais velha do casal, agora estava com 29 anos e ela pesava somente 37 quilos. Isso mesmo. Nossa, ela era muito magra. Ela estava muito desnutrida. Uma das crianças, que tinha apenas 12 anos de idade, tinha uma circunferência no braço equivalente a de um bebê de 4 meses de idade. Muitos deles não sabiam como era o próprio nome deles completo e eles tinham um vocabulário limitado, então eles não sabiam de muitas coisas do mundo e não sabiam os significados de muitas coisas. Os policiais imediatamente prenderam a Louise e o David e eles não reagiram à prisão, só que eles ficaram confusos. Nossa, por que eu tô sendo preso? Durante o interrogatório, o David demonstrou uma atitude de negação e minimização dos abusos. Ele alegou que estava ausente durante grande parte dos abusos, mas o juiz destacou que, embora a Louise tenha sido responsável pela maioria das agressões, o David tinha o dever de garantir o bem-estar dos filhos. Além disso, ele foi acusado de perjúrio por apresentar documentos falsificados ao Departamento de Educação da Califórnia, alegando que seus filhos estavam matriculados em uma escola privada, quando na verdade estavam sendo educados em casa de forma inadequada. A Louise, por sua vez, expressou arrependimento superficial. Ela dizia que estava arrependida do que tinha feito e falou que amava muitos filhos. Ela chorava compulsivamente e tinha atitudes infantis. Ela também demonstrava profunda negação e às vezes parecia não entender a gravidade das acusações. Descobriram ainda que ela mantinha diários nos quais ela escrevia sobre demônios nos filhos, sugerindo uma visão distorcida da realidade. Ela acreditava que aquela disciplina severa era uma forma de amor e que Deus tinha instruído ela para fazer a educação daquela forma. Durante o julgamento, alguns filhos dos Turpin decidiram falar sobre o que eles passaram dentro da casa. E a Louise e o David choraram muito durante o depoimento deles. A Jenny disse o seguinte, abre aspas, "Meus pais tiraram minha vida, mas estou me recuperando. Amo meus irmãos, às vezes ainda tenho pesadelos, mas estou mais forte agora." Fecha aspas. O John também falou e ele deu a seguinte declaração, abre aspas, "Amo meus pais, mas não posso esquecer o que fizeram. Não era certo. Agora estou aprendendo a ser independente, algo que nunca me ensinaram." Fecha aspas. Por meio do seu advogado, o David disse que tinha boa intenção
quando ele disciplinava os filhos daquela forma. Ele ainda acredita que os filhos amem ele e ele diz que também ama os filhos. A Louise disse que era dona de casa e que estava muito triste pelo que tinha acontecido e pelo que ela tinha feito. Ela disse que assim que ela visse os filhos, ela ia abraçar eles, pedir desculpa e dizer que amava muito eles. Eles não demonstraram emoção nenhuma quando o juiz disse que eles trataram os filhos de uma forma egoísta, cruel e desumana. Os Turpin receberam 12 acusações de tortura, 12 acusações de cárcere privado e 7 acusações de abuso de um adulto dependente e 6 acusações de abuso infantil. O David também recebeu aquela acusação de perjúrio em relação às declarações que ele apresentou ao Departamento de Educação da Califórnia. O advogado da Louise solicitou que ela fosse colocada em um programa de desvio pré-julgamento para tratamento de saúde mental devido a um diagnóstico de transtorno de personalidade histrônica. Em 22 de fevereiro de 2019, o David e a Louise mudaram suas declarações de inocência para culpados de uma acusação de tortura, 3 acusações de abuso infantil, 4 acusações de cárcere privado e 6 acusações de crueldade contra um dependente adulto. Ambos foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Especialistas acreditam que eles nunca receberão liberdade condicional devido à gravidade do crime. O David foi originalmente enviado para a prisão estadual de Muley Creek antes de ser enviado para a prisão estadual da Califórnia. A Louise está na penitenciária feminina da Califórnia Central. Os filhos ficaram internados durante 2 meses para poder se recuperar sua saúde, né? E 6 deles, que eram os menores de idade, foram levados para adoção. Em 2019, essas 6 crianças foram adotadas juntas por um casal que se chamavam Marcelino e Rosa Olguin. Eles eram da cidade de Paris, onde a família já morava. Só que vocês pensam que teve um final feliz, né? Mas não, porque essas crianças foram de novo abusadas pelos novos pais. O Marcelino foi condenado a 7 anos de prisão por abuso sexual e crueldade infantil. Sua esposa e a filha do casal, chamada Lennis, receberam liberdade condicional após se declararem culpadas pelo crime de crueldade infantil. Em julho de 2022, esses 6 irmãos entraram com processos civis contra o condado de Riverside e a agência de adoção. No processo, eles alegam que a agência tinha conhecimento de que a família Olguin tinha um histórico de crimes de abuso infantil. Os irmãos ainda alegaram que o sistema de serviços sociais ignoraram eles quando eles foram fazer essa denúncia de abuso. Eles ainda disseram que, além de ignorados, eles foram tratados mal lá. Eles desprezaram eles e trataram eles com indiferença. As crianças ainda alegaram que esse abuso que eles sofreram nessa segunda casa foi tão severo que eles ficaram mais traumatizados do que o primeiro abuso sofrido na casa dos pais originais deles. Em novembro de 2021, foi lançado um documentário especial da ABC News intitulado Escape from a House of Horror. Nesse documentário tem uma rara entrevista com a Jordan Turpin, que foi a jovem que fugiu de casa e chamou a polícia. Esse documentário revela cenas inéditas, áudios da ligação dela para a polícia e imagens internas da residência. E foi isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Me digam o que vocês acharam desse caso. Eu acho ele extremamente bizarro e acho que ele me lembra aquele caso da Elizabeth Fritzl, que eu já falei aqui no canal, só que foi em formato só de áudio. E assim, todos eles muito bizarros, né? E foi isso. Até o próximo episódio. Me sigam nas redes sociais e tchauzinho. Ó, o Show apareceu pra dar tchau. Ele tava deitado aqui do lado. Tchau, gente!